Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cirano, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como portugueses viram mais uma vitória do Mengão. Kennedy, Andréas Pereira e mais dois na janela de transferências para o rubro-negro carioca. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa como uma forma geral. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet. Para jogar, clique na descrição. Vamos lá, pessoal, vamos direto ao vídeo aqui. Muita coisa interessante para dividir com vocês sobre o mercado da bola. Mas antes, quero falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, que o Flamengo ganhou com extrema facilidade do Sport Recife, lá em Volta Redonda. Aqui no canal, aqui em Portugal, geralmente os jogos do Campeonato Brasileiro passam no canal 11. O canal 11 é a TV da Federação Portuguesa de Futebol e, na grande maioria das vezes, passam aí por fim de semana 3, 4 jogos do campeonato e, na grande maioria das vezes, passam ao vivo os jogos do Flamengo. Para mim, é desagradável surpresa ontem, em função do início da segunda Liga Portuguesa ou da segunda divisão, o jogo do Flamengo não foi passado ao vivo, foi passado mais tarde. Então, passaram aí a partir das 7h30 da noite o jogo da Liga Portuguesa, depois passaram o jogo do Atlético Paranaense às 10h15 da noite, porque corresponde às 6h15 da tarde aí no Brasil, e 1h da manhã passou o jogo do Flamengo em reprise, né? Então, aqui quem está vendo esse vídeo, Canal 11, pelo amor de Deus, não faça mais isso, Canal 11. Né? Eu sei que tem a segunda divisão portuguesa, vocês são a TV da Federação de Futebol da Liga Portuguesa, porém, não passe mais jogos às 7h30 da noite, horário português aqui, e parece que, de novo, no próximo domingo vão repetir o mesmo erro. Passaram um jogo da segunda divisão ao invés de passar o jogo do Mengão. Pega esse... Pessoal, 8h da noite ou 4h da tarde no Brasil é o horário nobre do futebol brasileiro. Então, assim, peguem esse horário, em vez de passar 7h30 da noite um jogo, eu sei que vocês passam um jogo só da segunda divisão, procurem colocar esse jogo em outro horário. Né? Assim, o público rubro-negro aqui de Portugal precisa ver o jogo do Flamengo todo fim de semana. Então, peço encarecidamente aí aos responsáveis pelo Canal 11 que não façam mais isso. Peguem o jogo de sábado da segunda divisão portuguesa ou coloque aí o jogo da manhã da segunda divisão portuguesa e deixem o jogo 4h, o produto que vocês têm no Campeonato Brasileiro, o horário nobre desse produto é 4h da tarde do domingo no Brasil, ou seja, 8h da noite de Portugal. Então, peço aí aos responsáveis pelo Canal 11 que vejam aí a possibilidade dessa mudança, porque existem aí quase 200 mil rubro-negros aqui que ficam ávidos, ansiosos aí para ver o jogo do Flamengo. Porém, queria dizer que acabei vendo novamente o jogo aí às 1h da manhã, né, na TV. Peguei agora parte da reprise e eu queria mostrar para vocês agora nesse vídeo rapidinho aí o que os portugueses achavam antes do jogo. Roda aí. Citas o Sport a lutar para a manutenção e o Flamengo a tentar escalar aqui lugares para subir na tabela classificativa e aproximar-se do líder. Comigo para esta partida tenho o comentador do Canal 11, Nuno Madureira. Nuno, muito bem-vindo. São duas equipas aqui que obviamente lutam por objetivos diferentes e o Flamengo com claro favoritismo, mesmo jogando aqui em casa emprestado. Boa noite, da saudação aos espectadores do Canal 11. Sim, naturalmente um Flamengo que procura o regresso à normalidade, depois da anormalidade que aconteceu no fim de semana passado, uma derrota caseira, goleada diante do Internacional, de todo inesperado, até pelo momento de forma das duas equipas. Foi, de certa forma, o fim do estado de graça de Renato Gaúcho.
até aí só sabia o que era ganhar, desde que tinha chegado à frente do Flamengo. Foi um jogo muito atípico, muito acidentado para o Flamengo, que para além da derrota perdeu ainda jogadores importantes para esta jornada. É verdade que, entretanto, a meio da semana a equipa deu o melhor sinal que os seus adeptos podiam esperar, uma resposta categórica, uma vitória para a Taça Libertadores dentro do Olímpia do Paraguai, que deixa a equipa muito bem encaminhada para a qualificação, numa altura em que está quase a iniciar esta partida com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Covid. E vamos aqui também respeitar. O que eles previram, de fato, aconteceu. A diferença técnica entre os dois times era muito grande. O Flamengo conseguiu fazer o seu gol muito cedo. Acabou tendo amplo domínio ali, acho que em alguns momentos até tirou o pé. Essa que é a grande verdade. O Flamengo não jogou com a sua força máxima, não estávamos aí com o Gabigol, um dos nossos principais jogadores, e Diego, mas acho que nem foi por isso. Acho que os jogadores, esse jogo, foi aquele jogo que os jogadores jogaram se poupando, de certa forma. O Flamengo aí criava oportunidades, não tanto quanto nos outros jogos, tinha o domínio irrestrito, o Sport algumas vezes tentava sair para o jogo, mas logo desistiu. O Flamengo fez um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, não conseguiu aí de forma nenhuma pressionar. Teve 2 chances de gols durante todo o jogo, uma com o Pedro cabeceando contra. Você vai ver, vou passar agora um vídeo do que eles falaram no final do jogo, ele ressalta isso. E o Flamengo passeou em ritmo de treino e ganhou com facilidade esse jogo contra o Sport. Então, assim, poderia ter feito mais, poderia ter emplacado outro 4-0, outra goleada, Foram 2 gols anulados do Flamengo, por sinal, bem anulados, ambos. Poderia, mas será que era realmente necessário? Será que era realmente necessário desgastar ao máximo os jogadores ou garantir os 3 pontos aí para a continuidade do campeonato? Eu fiquei satisfeito, não me fez falta aí a goleada. O Flamengo não necessariamente precisa golear todo o jogo, mas os 3 pontos em todos os jogos tem que conquistar. São 10 pontos de diferença para o Atlético Mineiro, com 2 jogos a menos. Então, o Flamengo vai ter um confronto direto em Minas Gerais e tem que torcer por mais um tropeço do Atlético. Acho, pessoal, que vai ficar polarizado realmente esse campeonato entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mas antes de falar nisso, quero mostrar aí o que os portugueses falaram no final do jogo. Coloca o vídeo aí. Peca por escassa pelas oportunidades e pelo caudal ofensivo da equipa do Flamengo. Sim, costuma dizer-se que as pessoas felizes não têm grande história, e esta vitória do Flamengo não teve grande história. Uma supremacia muito clara. Vemos aqui a razão do golo anulado ao Pedro. É por muito pouco, mas haverá um ligeiro adiantamento sobre a linha defensiva, portanto não contou, não podia contar. Um Flamengo que entrou muito cedo a mandar no jogo, chegou muito cedo à vantagem, nunca deixou de vincar a sua superioridade. Deu uma ideia que, em relação a outras exibições mais categóricas, por exemplo, diante do São Paulo, diante do Corinthians, foi uma equipa menos faminta de esmagar o seu adversário, e talvez as ausências de Diego e de Gabigol tirassem alguma assertividade. Ainda assim, em momento algum da partida pararam dúvidas sobre a supremacia do Flamengo. No final da primeira parte, o Sport teve a primeira aproximação perigosa à baliza do Diego Alves, e ainda assim um lance infeliz do Pedro. O segundo golo chegou muito cedo. A partir daí não havia como o Sport acreditar que pudesse escapar da derrota. Foi um Flamengo que, sem forçar, mostrou ser muito superior e se afastou de vez. E Pedro, mais um remate, é a 6ª finalização do Pedro. Ele está decididamente a ter uma noite infeliz, mas dizia que o Flamengo acaba de afastar da melhor forma os fantasmas daquela derrota pesada com o Internacional. Já o tinha feito com a vitória sobre o Olímpia para a Libertadores, e a dar aqui uma vitória sem história, a permitir a aproximação aos lugares da frente, não ao líder, o Atlético Mineiro, porque esse também venceu, mas seguramente é um Flamengo que olha cada vez mais próxima a presença nos 4 primeiros da classificação, e que volta a estar num bom momento fora. Como vinha falando, esse campeonato vai ficar polarizado entre Flamengo e Atlético. O Palmeiras ainda pode incomodar, e eu acho que, diferente dos outros campeonatos que houveram aí muitos tropeços, o Flamengo acabou
embalando nos tropeços de São Paulo e Inter, embalando no final e conquistando, acho que Atlético e Flamengo, principalmente com a participação do Palmeiras, vão, de certa forma, dominar totalmente o campeonato e vai ficar uma briga, mais ou menos, no final das contas, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Aliás, não só no Brasileirão. Acredito que seja isso na Libertadores, também acredito que seja a final da Libertadores, e acredito também que seja a final da Copa do Brasil. Então, teremos aí uma overdose e um acirramento ainda maior da maior rivalidade interestadual do Brasil. Flamengo e Atlético, sem sombra de dúvida, desde a década de 80, a maior rivalidade interestadual do Brasil. Acho que ela se acirra hoje, né, em 2021, e volta a ser em função dos investimentos que o Atlético Mineiro fez e dos investimentos que o Flamengo está a fazer também, pessoal. E aí, eu queria entrar de novo, aí uma grande notícia de ontem, que além de Kennedy já confirmado aí como reforço do Flamengo, né, o Flamengo paga aí 500 mil euros, ou seja, algo em torno de 3 milhões de reais pelo empréstimo do Kennedy por um ano, de agosto de 21 a agosto de 22, com o preço do passe fixado em 10 milhões de euros. Se o Flamengo exercesse direito de compra, o Flamengo, abaixo desses 10 milhões de euros, os 500, são 9 milhões e meio de euros no final, mais ou menos aí 60 milhões de reais, se o Kennedy der certo no Flamengo e ficar em definitivo, né? A previsão dele para chegar ao Rio de Janeiro era ainda essa semana, porém, Kennedy está com uma suspeita de Covid, né? Então, só detectando de fato, se confirmar aí a impossibilidade dele viajar, ele não viaja essa semana. Porém, se tudo der certo, se ele estiver livre aí dessa doença, ele chega ainda essa semana no Rio de Janeiro. E, para nossa grande surpresa, especulações haviam, né? O Marcos Braz deu entrevista ontem em alguns canais do Flamengo, lá em Volta Redonda, um deles foi o canal do Rafa Melo, e aí ele praticamente garantiu também o Andréas Pereira, pessoal. Eu dei até uma circulada aí pelos jornais ingleses, nada é falado nos jornais ingleses por enquanto, pelo menos os que eu vi. Mas o Marcos Braz confessou que o Andréas Pereira está muito bem adiantado, de fato, e o Andréas Pereira era o jogador misterioso, aquele jogador que eles não tinham confirmado ainda. Kennedy e Thiago Mendes, eles tinham confirmado, o Andréas Pereira eles não tinham confirmado. E aí parece que a situação está muito adiantada e seria mais ou menos como feito com o Kennedy, né? Um valor pelo empréstimo, um valor para a compra definitiva depois e a possibilidade aí, do pagamento do valor total no final do empréstimo. Também viria de agosto a agosto, né? O Andréas Pereira, para quem não sabe, é um jogador belga-brasileiro. Ele atuou pela seleção belga de 2015 a 2017. O Andréas Pereira nasceu na Bélgica. Depois foi para a Sub-20, a Sub-20 do Brasil e Sub-23 do Brasil também, né? Jogador que foi formado ali na Bélgica, ainda muito novinho, foi para o Ajax de Amsterdã, foi contratado pelo Manchester, ainda nas categorias de base, está desde 2014 aí jogando pelo profissional do Manchester, fez 45 jogos e 2 gols, foi emprestado na temporada 16 e 17 para o Granada, onde fez 35 jogos e 5 gols. Na temporada 17 e 18 foi para o Valência, 23 jogos, 1 gol. Na temporada 18 e 19, chegou a ser titular do Manchester durante um período da Premier League, aí depois acabou perdendo a posição. E na temporada passada, 2021, foi para Lazio, onde fez 26 jogos e 1 gol, né? Então, assim, temos aí muito próximo aí, segundo Marcos Braz, do nosso segundo reforço. Kennedy, um pouco mais adiantado ali para as posições, ele pode até recuar no segundo tempo, né? Na última passagem dele no Granada,
ele jogou literalmente como um ponta esquerda do Granada, né? Mas ele também, no Getafe, ele jogou mais ali pela direita, então, teoricamente, aí ele pode ser um reserva para o Bruno Henrique, ou uma mudança ali de característica do time, e pode ser também, de certa forma, um reserva para o Everton Ribeiro, mudando as características. A gente tira um jogador criativo e põe outro homem de velocidade na frente. O Andréas Pereira, ele pode jogar como segundo homem de meio campo, né? Pode jogar ali no lugar do Gerson e pode jogar também substituindo Everton Ribeiro ou Arrascaeta quando estiverem na seleção, né? Enfim, então aí vamos torcer para que, de fato, Kennedy está certo. Andréas Pereira, segundo Marcos Braz, está muito bem encaminhado, então podem ser dois excelentes reforços para o Mengão. E Marcos Braz disse que talvez venham mais dois jogadores, pessoal. E aí, aparenta ser, inclusive na entrevista para o Rafa Melo, ele foi muito feliz na pergunta, perguntando se o Flamengo estaria atrás de mais zagueiros ou estaria satisfeito com o que tem na zaga. O Marcos Braz disse: estamos satisfeitos, porém, não descartamos aí, estamos atrás de um zagueiro também. E o nome que surge é o Lianco. Lianco é outro jogador de dupla nacionalidade, é um jogador sérvio-brasileiro, né? Ele atuou na seleção da Sérvia, sub-19. Ele é neto de sérvios, né? O pai dele foi criado no Brasil, mas é filho de sérvios, né? Tanto que o nosso sobrenome dele é Jovinovic, né? Enfim, Flamengo já deu sorte com sérvios aí no passado, quem não lembra do nosso maravilhoso e gringo Petkovic, né? No Brasil, ele atuou pelo Sub-20 e Sub-23. Ele é um zagueiro que jogou no São Paulo entre 15 e 17, fez 21 aparições no São Paulo, foi vendido ao Torino em 2017, né? Enfim, teoricamente, seu contrato terminaria agora em 2021, mas foi renovado o contrato dele, 46 aparições. Ele, em 2019, foi emprestado ao Bolonha. Porém, pessoal, uma grande vantagem do Lianco é que esse fim de semana o Torino fez aí mais um jogo no campeonato italiano, foi 0-0 o jogo, e o Lianco sequer foi relacionado. Não estava no time titular e nem foi para o banco de reserva. Então, assim, parece de fato que o Lianco não faz parte dos planos do técnico do Torino, e o que facilitaria muito a chegada do Lianco, né? Eu ainda, particularmente, né, fugindo um pouco aí do que a diretoria está prevendo, eu ainda preferia Davi Luiz, obviamente, se ele colocasse aí um valor aceitável para jogar no Flamengo. Porém, vem aí o Lianco, né? Deve vir aí o Lianco, e aí fica a dúvida no último jogador, pessoal. Fica a dúvida no último jogador. Kennedy é certo, Andréas Pereira, o Marcos Braz já falou, deu mais ou menos como certo, né? Lianco pode ser o terceiro. E qual seria o quarto jogador? Em relação a Thiago Mendes, a esposa do jogador disse que ela, melhor dizendo, ela e o procurador do jogador teriam desistido da proposta do Flamengo. Porém, algumas pessoas dizem que aquilo é só uma jogada para ver se o Lyon consegue liberar realmente Thiago Mendes. Porém, existe uma outra possibilidade que eu confesso a vocês que eu gostaria muito mais, né? Acho o Thiago Mendes um jogador, enfim, poderia cumprir elenco, mas teria um outro jogador perfeito, que seria o Rafinha Alcântara. Rafinha Alcântara pode ser beneficiado aí a negociação dele em função da negociação do Messi. Apesar do fair play financeiro na França não ser uma coisa tão cobrada, na Europa, nas competições europeias, é muito cobrada. E esse ano, a principal meta do Paris Saint-Germain com Messi, Neymar e Mbappé é a Champions League, é a inédita conquista da Champions League. Então, de certa forma, o PSG vai ter que enxugar um pouco o elenco. O que me preocupa é que o Rafinha Alcântara, nesse fim de semana, na vitória de 4-2 do Paris Saint-Germain, foi relacionado para o banco de reservas, entrou aí aos 40 do segundo tempo, porém, é um jogador de outro patamar, pessoal. Jogou no Barcelona, jogou no Celta, jogou no Inter, né? No ano passado, no ano retrasado,
em agosto, foi para o Paris Saint-Germain, né, depois de passagens em quase todos esses clubes, sendo um jogador muito mais utilizado que todos os outros, né, filho do nosso tetracampeão Mazinho, irmão aí do Thiago Alcântara, da seleção espanhola, né, e do Bayern de Munique, hoje em dia. Então, acho que a contratação ideal seria o Rafinha Alcântara, né? E aí, com o Rafinha Alcântara, esse jogador definitivamente iria conquistar aí, ou pelo menos disputar com mais afinco, a vaga de titular nesse time do Flamengo. Poderia como ser segundo homem, poderia até ameaçar a posição ali de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mesmo que não, né, você ter aí, com convocações constantes de Arrascaeta e Everton Ribeiro, ter no banco Andréas Pereira e Rafinha Alcântara, o Flamengo poderia ter mais ou menos uma situação que tem com Gabigol e Pedro, né? Assim, apesar do Pedro não ter feito uma grande partida, tentou muitos gols ali. Renato falou que ele ainda estava com foi no sacrifício, que ele ainda estava com o tornozelo inchado, mas com Pedro e Gabigol temos mais ou menos aí titulares e reservas no mesmo nível. No nosso setor criativo, teoricamente, com Rafinha Alcântara e com Andréas Pereira, teríamos jogadores, teoricamente, no mesmo nível também, nas ausências constantes para as seleções de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Me diz aí se você gostou do jogo de ontem, coloca aqui nos comentários. Me conte também se você ficou feliz com a declaração de Marcos Braz sobre a contratação de Andréas Pereira. Coloca aqui no comentário também. Hoje, mais tarde, uma live comentando com mais profundidade aí o jogo do Flamengo e a sequência do Flamengo no campeonato. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.